Ó, tanto que eu tô vermelhinha aqui na página do espaço que dá pra ver que eu tô vermelhinha. Então vamos lá, pessoal. Confirmando para ver se o som tá beleza aí. Tem som na minha página, né? Eu tô no outro computador. Ju, e aí? Você pode dar um feedback aí? Já que você tá nas duas páginas? Ah, ok. Universo que se requer. Ai, que delícia. Deus, não dá também, nós ia fazer dar, né? Então vamos lá, vamos lá. Deixa eu falar aqui sobre o sim para vocês. Às vezes, nós enfrentamos o caos, problemas, enfrentamos as diversidades da vida, mas não ficamos conscientes que nós atraímos essas consequências para nós, né? Então, a constelação sistêmica, Hellinger, ele ajuda a gente a ficar consciente que muitas das nossas não percepções... Oi, Darlene, seja bem-vinda. Muitas das nossas percepções é não estar consciente das nossas exclusões, né? Oi, Nilvânia. Ah, Nilvânia é uma fofa. Nilvânia é uma fofa. É Nilvânia o nome dela. Não precisa de Nilvânia, não. Ela pega brava. É brava. Seja bem-vinda, Nilvana. A Denise está ali na minha página. Então, às vezes, nós não ficamos conscientes que por exemplo, teve muitos comentários, não é todo mundo, viu, gente? Eu vou trabalhar em cima do que tá do furdunço, né? Então, teve muito comentário sobre a China, muita negatividade sobre a China, né? Dizendo que a China provocou isso tudo, que veio de lá, então gerou muita energia sobre essa posição, né, do país, né? Nós tivemos até um ataque daqui do filho do presidente sobre o país, que se não fosse eles. Então, o que isso gera? Isso gera uma consequência, né? Nós estamos acusando, nós estamos culpando alguém de algo, né? Ou nós estamos com medo, desculpa, com medo, com receio de algo. E isso nos leva a entrar numa energia, num movimento sistêmico, global, porque é uma questão de países, né? O que forma o mundo? São os países, né? São Brasil e outros países, nós vamos formar o mundo. Formando esse mundo, né? Todos nós temos responsabilidade sobre ele, certo? Então não tem jeito. Todos nós temos responsabilidade sobre o que está acontecendo no mundo. E quando nós olhamos para uma energia e dizemos, foi dali, é ali, nós excluímos, nós rejeitamos, nós expulsamos. É como se nós, como a gente no sistema familiar, a gente exclui, né, os agressores. Quando Hellinger falou sobre os alemães e os judeus, né, o que ele disse? Que quando ele colocou os agressores lá e as vítimas, né, as vítimas ficaram sem força, algumas enfrentaram, mas algumas ficaram sem força. E os agressores ficaram assustados, mas ao mesmo tempo impondo, mas ao mesmo tempo excluídos. Então, Hellinger já falou disso quando ele fez as constelações dos alemães e dos judeus, nessa questão da exclusão, da acusação dos culpados. Quem é o culpado? Tem que ter um culpado, né? Nós temos meio que esse jeitinho de falar das coisas. Tem sempre um culpado, é o vilão e a vítima. Então, quando a gente tem a intenção de ajudar, né? Ah, eu vou ajudar porque o corona, porque fizeram isso e aquilo. Quando nós movimentamos, às vezes, na lei da ajuda, a gente também exclui. Porque, de alguma forma, nós tomamos uma postura diante da sociedade, né? Não, eu não vou fazer isso porque eu sou brasileiro. Não vou fazer isso porque eu sou alemão. Não vou fazer isso porque eu sou chinês.
Então, nós já dizemos não para alguém. Não vou ficar ali porque eu sou daqui. Não vou olhar para lá porque eu não sou de lá. Então, já gerou uma exclusão, já gerou um ponto de vista, já gerou uma situação. E quando a gente escolhe um lugar, perde a força, né? Quando a gente escolhe defender um lugar, automaticamente isso perde a força. Quando Hellinger quis dizer o sim e o não, o que ele disse do sim? Eu vejo o meu marido que eu tô casando, eu digo sim, mas eu não vejo os outros homens. Ah, mas não é bom ver os outros homens? Mas é como? É de relacionamento, é de influência, é de conversar, são homens, são todos homens. Então, às vezes, nós não entendemos a força do sim e a força do não. Até aqui nas meditações, quando ele colocou o sim e o não, a força disso, ele percebeu que quando ele tomava uma postura, uma posição em relação a algo, perdia a força. Por isso que o constelador, ele não tem postura de posição, ele não está do lado do algoz nem da vítima de ninguém. Oi, Elisângela, seja bem-vinda. Nas constelações, nós não estamos a favor nem do positivo e nem do negativo. Nem do cliente e nem do que ele veio tratar. Agora já chegou mais pessoas aqui, eu vou me apresentar. Eu sou Jaira Batista, sou terapeuta. Estamos aqui com as páginas, eu estou aqui com a página do Nosso Espaço, a minha página de terapeuta, e estou com Vida Consciente, que é um grupo apométrico. Eu sou apômetra e trabalho com apometria. Sou facilitadora sistêmica, trabalho com constelações e trabalho com meditações, né? Sempre faço lá no espaço meditações. E hoje me veio fazer aqui meditação. Bom, nossa hora já tá dando ali, não quero ocupar muito vocês. Eu queria falar só aqui para vocês disso aqui, né? Mas fugiu aqui. Então, não vou falar. Certo? Ok. Então, vamos lá. Então, agora, me propus vir aqui hoje para a gente fazer um movimento de meditação sistêmica. Eu falei aqui um trechinho do Hellinger sobre meditação, o porquê ele gostava tanto da meditação. Ele achava que a meditação trazia algo, uma clareza para a pessoa. Às vezes nós estamos num lugar onde é difícil de ter uma clareza, de ter uma calmaria no coração, uma calmaria sobre algo, sobre um fato. Como, de alguma forma, a gente está no caos, que a gente fala, o que é o caos? É quando alguma coisa sai do lugar e a gente olha isso no diferente. O caos é legal, porque o caos você vai ver ele através de uma forma diferente de ver as coisas. O caos ele é só diferente, ele não é melhor e nem pior. O que a constelação trabalha é que a gente só vê uma energia. Talvez, isso tudo é pior. Será? Quando a gente fala que é pior, a gente põe intenção. Qual a intenção que a gente dá na situação que está acontecendo? Se é pior, então a gente exclui o melhor. Então não tem como melhorar, porque a gente só colocou que a situação é pior. Então, no movimento sistêmico, o que nós trabalhamos em relação a isso? A não intenção. Quer dizer, é olhar para o caos de modo geral e dizer para tudo aquilo que está acontecendo, eu vejo. Quando eu digo eu vejo, eu não excluo. Eu não digo sim, nem digo não. Eu apenas vejo. Agora, se eu aceito, se eu não aceito, eu posso dizer não, eu não aceito. Também é um sim. Porque quando eu estou dizendo não, eu não aceito, eu estou olhando para aquilo e dando uma satisfação. Olha, Covid, situação, eu não quero olhar para você, estou em pânico.
eu acalmo a situação quando eu faço isso. Porque quando eu estou dizendo, eu estou olhando para a situação e dizendo algo para ela, eu estou também apaziguando, né? Então, no movimento sistêmico, às vezes, se a gente não colocar intenção, o que acontece no movimento tradicional da família, quando a gente vai constelar e percebe um excluído? É alguma coisa que veio nos contar que aconteceu isso na família, a gente vai lá e renega, exclui. A mesma coisa é o que está acontecendo hoje no nosso sistema social. Nós estamos olhando para todo esse acontecimento, para toda essa história, mas o que nós estamos dizendo para tudo isso? Né? Quando a gente fica em casa, alguns aceitam, alguns não aceitam. Tem pessoa que não aceita ficar em casa, eu não vou ficar parado, eu não vou aceitar, eu não vou perder meu emprego. Ele só fica na negação. Então, ele está atraindo alguma postura, atraindo algo para ele, que ele pode estar negando, e a negação leva nós a entrar em contato com a dor. A negação leva a gente a entrar em contato com a doença. O quanto nós estamos negando, que nessa negação nós somos forçados a sentir. Às vezes, na nossa família, uma pessoa adoece. E nós perguntamos, por que essa pessoa está adoecendo? Ela adoece pelo sistema, ela adoece por si, por ela. E agora nós estamos vendo uma dor no sistema social. Então, talvez, quando eu nego demais, eu preciso representar esse sistema. E eu adoeço para ter um lugar nele. Porque eu entro na negação, estou entrando na exclusão, estou me afastando do sistema. Eu não quero fazer parte dessa doença do Covid. O que eu faço? Eu me afasto. Quando eu me afasto, eu me excluo. Aí tem a autoexclusão também. Quando eu me excluo de algo, e aí, para pertencer novamente, eu entro em contato com quem está manifestando tudo isso, a doença. E quando eu manifesto a doença, eu estou pertencendo novamente ao sistema. Então, é muito interessante isso, né? Oi, Claudinho, seja bem-vindo. Claudio, meu cunhado, fofo. Então, às vezes, nós, na dor, estamos pertencendo. Certo? Nossa, mas que loucura isso, a pessoa pede para ficar doente? Não, ela pede para pertencer. Se a doença é um meio de pertencer, ela vai usar essa ferramenta. Entende? Oi, Marcelo, boa noite, seja bem-vindo. Então, quando nós estamos nos excluindo para incluir, a gente adoece. A doença é uma manifestação para não morrer. Ah, então, como que você me fala então das pessoas do Covid que levaram até a morte? Algumas pessoas têm esse entendimento dentro da alma, estão à disposição e a serviço dessa dor. Por isso que às vezes acontece com X pessoa e não acontece com outras, né? Às vezes essas pessoas estão mais conectadas com a morte, em representação da morte, com a vida. Não sei se a maioria que já conheceu constelação, já foi no movimento. Às vezes, no movimento sistêmico, a gente coloca lá a vida e a morte. Quando a gente coloca a vida e a morte, com quem que a pessoa está conectada? Com a morte. Ela não fica conectada com a vida. Então, se várias dessas pessoas estarem em contato com a morte, estão conectadas com a morte, a serviço da morte naquele sistema, elas vão morrer. Mas para elas isso não é dor, é a realização. Inconscientemente gerou lá dentro que só há pertencimento se estiver conectado com a morte. Talvez alguns abortos da família, assassinatos, tragédias. Existem tragédias coletivas e tragédias individuais. O que é tragédia individual? É que eu passo, eu com a minha vida, e eu em relação a um sistema. O que nós estamos vendo hoje coletivamente é uma tragédia coletiva do Covid. Agora eu te pergunto, o Covid realmente é o foco da tragédia? Ou ele é a frente da tragédia? Então eu digo aqui, ó, não sei se todo mundo está dando para ver minha mão aqui. Aqui é o Covid, as lamentações, o pânico, a dor. Aqui é a causa, é a origem dos problemas. Qual é a origem do Covid, verdadeiramente?
Então, hoje nessa meditação, eu vou convidar vocês para que nós possamos olhar profundamente, possamos olhar para a China, para a origem do Covid ou além dessa origem. Não sabemos se foi na China realmente que começou. Há alguns conflitos, né, que dizem que foi lá, muitas acusações que foi lá. Eu vou pôr no YouTube aqui para eu colocar uma musiquinha aqui do som para a gente meditar. E às vezes vai sair uma... vou colocar aqui um pouquinho de um sonzinho para a gente meditar. E às vezes, quando inconscientemente a gente fica ouvindo isso, a gente acaba comprando um ponto de vista, né? A gente acaba dizendo assim, inconscientemente, se não fosse lá, se não tivesse começado lá, isso não estaria acontecendo aqui. Então, quando a gente está meio pressionado, está dentro desse conflito psíquico, né? Porque ele é mais psíquico, é um conflito psicológico, é uma guerra biológica. A gente precisa achar um culpado. Inconscientemente, lá dentro da alma fica, começou lá, né? Foi lá. Pois se não tivesse começado lá. Sabia que tem pessoas que ficam presas lá no passado e não perdoa, não libera? E fica preso nisso, rodando num um loop infinito. A gente não sabe onde vai parar isso. Então, desculpa. Então, tá vendo? Vai tomar chá? Falando nisso, eu tomar um pouquinho. Aceita chá? Então, às vezes, nós tomamos um partido de quem e para quem nós temos que desejar algo. De quem é a culpa? A culpa é do presidente porque não está distribuindo direito, não tá falando que a gente tem que ir para a rua. A culpa é lá da Itália que não ficou, levou a coisa mais a sério. A culpa é de quem? Né? Precisamos de um culpado. E quando a gente quer um culpado, a gente toma posição e partido de um lugar. Se você é culpado, então tem que ter um inocente. Nós somos inocentes, você é o culpado. São os agressores com a vítima. Isso gera caos, isso piora o caos. É como na constelação sistêmica, fala lá quando a gente está constelando a família. O que essa família está reverberando, o que essa família hoje, da população, está reverberando desse não? O que ela está trazendo em repercussão, em acontecimento, em caos desse não? Do que nós não quisemos ver, né? Talvez o que a China fez e por trás de tanta coisa lá que nós não queremos ver e aceitar. Eles são... Você já percebeu que o pessoal fala assim, eles são os melhores, eles são nananã, eles são... Então acaba que a gente ocupa um lugar. Nós estamos no Brasil e o resto está lá fora. Então aqui eu tenho uma posição, eu tenho um lugar, eu tenho uma força. Quem está por trás do resto, né? Então o que eu vou convidar a todos agora nessa meditação é para ficar consciente disso. Nós vamos conversar com a sua alma e você vai poder conversar com aquela grande alma, né? A grande alma que Hellinger diz que nós somos ligados. E através dessa grande alma nós vamos poder ficar consciente que não tem culpado, não tem posição, não tem quem trouxe isso. O sistema pediu, todo sistema tem uma boca, né? Alguém tem que falar por ele. Já viu falar que na família tradicional tem a ovelha negra? A ovelha negra é a boca do sistema, ele tem que falar, o sistema tem que falar por alguém. Então, às vezes, a pessoa traz uma certa rebeldia, um certo falatório, uma certa questão, que todo mundo fala, aquele ali, ó. Não, tudo de pior ele traz, tudo de pior acontece com ele. Porque essa pessoa, ela vem para dizer para o sistema, vocês estão equivocados em algo, olhem para mim. E aceita que eu venho trazer isso. Boa noite, Claudinha, seja bem-vinda. Saudade. Elisângela, seja bem-vinda. Então, nós, de alguma forma, como no nosso sistema familiar, como na nossa questão de vida,
nós temos o sistema social, a grande alma, esse coletivo. E aí fala, mas o que nós estamos pagando então? Não tem questão de pagar, tem questão de ação e reação. O que nós deixamos de olhar? Tem a questão dos abortos, dos assassinatos. Quantos assassinatos coletivos aconteceram? O que nós deixamos de olhar? Nós deixamos de olhar para os viciados, para as drogas aí, né, que está acontecendo aí. Tem ali a Cracolândia, tem as favelas, nós deixamos de olhar para muita coisa. Então, o que isso está trazendo agora à tona? Veio porque o sistema... Se o Brasil, por exemplo, tivesse todo alinhado, todo em contato, em conexão com a alma maior, às vezes acontecia o vírus em todos os países e aqui não. Vou dar um exemplo. Podia acontecer na Itália, podia acontecer na Alemanha, na Inglaterra. Se essas pessoas olhassem realmente para os problemas que elas têm no país delas, que somos nós, né? Não podemos projetar isso no governo, somos nós somos o Brasil, cada um de nós independente. Então, o que eu quero trazer aqui é essa questão da calmaria, né? Sem intenção. Nós não vamos colocar intenção nessa meditação, e eu vou pedir agora que todos, cada um, entra para dentro, entre em contato consigo mesmo. Eu peço nesse momento que se conforte em algum lugar. Quem tiver fone de ouvido, coloca para ouvir melhor, para ficar centrado nos barulhos. Eu peço agora que nesse momento fechem os olhos, inspirando profundamente, expirando. Inspira, expira, inspira, expira. Inspira, enchendo o pulmão. Segura no 3. Expira. Mais uma vez, inspira. Conta até 3, segurando o ar. Expira. E com os olhos ainda fechados, vamos sintonizar com a minha fala, para que a gente possa realizar essa meditação. Vamos nesse momento imaginar atrás de você os seus ancestrais, seus pais, seus avós, bisavós, tataravós, quinta-avós, sexta-avós, sétimos avós, décimos avós e toda a sua ancestralidade. Imagina uma energia rosa saindo lá dos últimos ancestrais que podem te dar força nesse momento e trazendo para você, através do seu cardíaco, essa energia rosa. Uma energia de luz, da força de quem foi você, da força dos seus ancestrais, da força de quem veio antes, de todos nós. E mais ainda, além de você, você vai imaginar o Criador. O Criador de tudo que comanda e que tudo se ordena, que ordenou o sopro da sua vida, através desses ancestrais. Imagina você se fortalecendo com eles. E agora você vai imaginar a força dos elementais, da força da egrégora do planeta Terra. Você vai imaginar a força do Brasil atrás de você, da origem, de onde você se permitiu permanecer, morar, viver, fazer as suas criações. Imagina você ancorando na força do Brasil. Imagina você ancorando na força do universo. Agradecendo a força da Terra por te acolher e permitir que você more nela.
E assim ficamos plenos de nós. Perceba a conexão com você nesse momento. Quão forte você fica. A força dentro do seu corpo, dos seus ancestrais. Permitindo que você tenha força para olhar para aquilo que precisa ser visto. Inspira, recebe, se permita receber a força dos seus ancestrais. Ancestrais que foram trágicos, ancestrais que tiveram tragédias, assassinatos, abortos, dor e sofrimento. Talvez desses ancestrais químicos que prejudicaram, talvez esses ancestrais trazendo dor e sofrimento também. Vamos aceitar tudo que está lá para trás do jeito que é e da forma que precisa ser. E vamos dizer sim. E vamos aceitar tudo que veio antes. E agora, fortalecidos com a sua alma, quem for chegando, vai fechando os olhos para meditarmos. Agora, fortalecidos, sem intenção nenhuma, não é nossa intenção julgar. Fortalecidos disso, vamos caminhar para frente. E vamos, através do mental, através da nossa força mental, abrir uma imagem e vamos até a origem, permitir de ir à origem onde tudo começou. A dor do coronavírus. Lá na origem. Vamos olhar, a alma sabe para onde olhar. Percebe como você fica quando olha para o coronavírus. Imagine que ele tem uma forma para você. Imagine que ele está presente de alguma maneira à sua frente. Perceba como é olhar para ele. O que vem para você? Como você fica, o seu corpo, quando você percebe que está olhando para ele? Qual o sentimento que vem em você? E agora nos permitimos olhar atrás do coronavírus. Olhamos mais longe ainda atrás dele. Fixamos o olhar nas suas costas, na origem onde tudo começou. E vamos olhar sem intenção. Olhamos para muito atrás. Bem ao longe, dizemos: eu vejo. Não importa o que aconteceu, eu vejo. Não importa quem começou, se foi em Wuhan, se foi na China ou antes disso. Eu vejo. Agora eu vejo. E dizemos tudo isso ao longe, criando a nossa imagem interna de tudo que é que nós estamos passando, projetando essas telas dessa imagem. Você projeta essas telas e percebe como elas são para você. O que você vê? Olha para essas telas que você congelou. Se foi o culpado, se foi a doença, se foi a catástrofe, se foi a tragédia, se foi as pessoas entubadas. Qual a imagem que você está tendo do corona? Se foram as mortes. Percebe como você fica quando olha tudo isso. Inspira, expira. E começa a printar
congelar as telas que você criou agora. Congela todas. Vamos apenas olhar. Entre em sintonia com todas as telas que você criou. Medo. Talvez ao fundo do vírus você percebeu que existiria uma possibilidade de passar fome, de não ter um trabalho. Ao longe disso, ver o que você internizou através dessa imagem do corona. Congela essa imagem também. Congela a imagem do pânico que você sofreu pelos seus familiares, pelas pessoas mais velhas da sua família ou de outras famílias que você soube que ficou doente. Congela essa imagem. E agora vamos selecionar mais uma imagem. Imagina na sua frente todos os chineses. E agora você olha toda a população chinesa. Deixa a imagem vir do jeito que vir para você. Pode vir uma criança, um adulto, um velho. Deixe a população chinesa aproximar de você. Você olha ao fundo dos olhos deles. E você diz, eu vejo. Eu vejo todos vocês. Percebe quando você olha para os chineses, se vê aquele momento de culpar alguém. O que aconteceu nesse momento com a nossa alma? Que sentimento houve? Houve raiva, talvez, desespero, medo, pânico. Em seguida, tornou-se necessário o ato de desconectar-se, porque a situação era insuportável para você. E a decisão corroía a sua alma. Uma imagem interna que você seguia. Talvez essa imagem interna, eu me retiro, já que ninguém está realmente disponível para nós. Talvez Deus nos esqueceu, talvez Ele não nos ama mais. E se encontra sozinho, parado sobre os seus próprios pés, assustado, olhando para o vírus, olhando para a China, olhando para Yuan. O que acontece com a sua alma? Quando o vírus volta a se apresentar, permanecíamos retraídos. Já não nos aproximávamos mais dele. Nos escondíamos com medo, pavor. Repentinamente, temos outra imagem interna. Mais uma imagem ligada à dor, medo, pânico, abandono, recusa. Essa imagem é a que não nos acompanha. Nos prende, nos tortura. E aqui começa o movimento para menos, em tudo que fazemos. Assim, quando o vírus se aproxima, repulsamos. Aproximar-se de nós, nos retraímos. Já não buscávamos mais a proximidade com as pessoas, com medo dele estar dentro delas. Já não buscamos mais a sua proximidade, com medo de ser acometido por ele. Isso continua gerando angústia e medo. Fechamos o nosso coração, culpamos algo. Em vez de nos aproximar, nos retraímos. Isso segue ocorrendo posteriormente, em todos os sentidos. Por exemplo, na relação com as pessoas, fazem nos afastar mais e mais. Em vez de nos aproximar, nos afastamos. Quando o outro se aproxima, nos retraímos. Tudo é um movimento para o menos. Agora,
Se trata de inverter esse movimento e olhar como solucionar esse trauma. Nós adquirimos essas imagens internas. Quanta imagem interna tem dentro de nós? Onde começou tudo? Onde começou o vírus? Na China? Em Wuhan? Onde começou essa história? O nosso coração não se aquieta e o pavor consome a nossa alma. E congelamos as imagens de dor. O que possamos fazer com essas imagens? Quando revisam em vocês mesmo, quantas imagens tem desse país ou dessa dor? Olhamos para todas as imagens agora congeladas e dizemos: eu vejo vocês. Eu vejo essa dor. A dor que tem vocês, China, tem nós também. O medo que tem vocês, chineses, tem nós também, brasileiros. Imagine que você possa abrir mais uma janela congelada de todos os países envolvidos com o coronavírus. E você olha para essa janela dizendo: eu vejo vocês, países. Todos nós sofremos. Percebe como você fica agora diante de tudo que você congelou? Como seu corpo fica? Como é a vibração da sua alma? É para aí que nós vamos agora. Você pode mudar toda essa imagem que você congelou e que te causa dor e sofrimento. Vamos mudar essas imagens. Ajudo vocês a mudar essas imagens e substituí-las por imagens bonitas. Vamos imaginar que todas essas imagens congeladas possam ser colocadas dentro de um grande coração rosa, da inclusão, do amor. Imagine agora pegar os chineses separados e colocar dentro daquele outro quadro, onde estão todos os países juntos. Vamos juntos incluir a China, a cidade de Wuhan, lá dentro. Todos fazemos parte dentro desse grande coração, da grande alma. E vamos refazer a nossa visão dos hospitais sendo todos tratados com amor, todos pertencendo à mesma história. Vamos imaginar todos os países juntos, unidos no amor, sem julgamento. Vamos imaginar sem intenção, sem barreiras, apenas estando em sintonia de tudo que é como é. Vamos olhar para toda a população dentro deste coração. E vamos olhar para esse coração com todos os países reunidos e vamos dizer a eles: eu vejo vocês. Eu aceito o caos. Está tudo certo. Tudo é como é. Ficamos sem julgamento. Apenas a serviço. Respeitamos e aceitamos. Inspira profundamente. Perceba as suas imagens, como elas estão agora. Como você consegue ver e criar essas novas imagens dentro de você. E vamos reverenciar todos os ancestrais da China, que veio antes de tudo isso que aconteceu. Imagina que todo mundo possa curvar agora e reverenciar. Vamos reverenciar
aos ancestrais da China e de todos os outros países. A dor que tem em vocês, tem em nós também. Eu vejo vocês. Eu sinto muito por tudo que aconteceu. Eu sinto muito, vamos falar isso para todos os países, as pessoas que não puderam ficar. Eu sinto muito por tudo que aconteceu. Eu vejo vocês. Eu vejo a dor dos familiares de cada país. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Nós, falando em representação do Brasil, nós sentimos muito. Nós sentimos muito também para os nossos mortos. Para todas as famílias daqueles que não puderam ficar, mas que fazem parte de toda essa história. Eu vejo vocês. E que nós possamos ver todos da família. A dor que tem vocês, tem os nossos ancestrais também. E assim, possamos inspirar e expirar. Acalmando o nosso coração, acalmando, imaginando agora uma luz se afastando dos países. Você se afasta deles, imaginando uma grande luz, branca opalescente, se afastando, cada um indo para o seu lugar e ficando à disposição da grande alma, a serviço da grande alma. Que possamos imaginar, todos nós dados as mãos, como brasileiro, como humanos, e dados as mãos com todos os países, abraçando a terra nesse momento e olhando para a grande alma. E neste momento a gente diz para a terra: eu vejo você. Eu aceito que você passe por isso, terra. Sim, eu aceito. Ou não, eu aceito. Talvez o sim, eu não. E apenas estamos à disposição para compreender tudo que é como é. Sem intenção, sem julgamento. Voltamos para o nosso lugar. E aceitando o nosso lugar, olhamos para os nossos ancestrais, agradecendo pela vida. Obrigada. Muito obrigada, dizemos para eles. E viramos novamente diante da vida, olhando a vida, olhando a saúde, olhando a dor, olhando a morte. A única certeza que nós temos é que vamos morrer. Então vamos dizer sim para a morte. Eu vejo você, morte. Eu vejo você, vida. Eu aceito. Eu aceito viver. Eu aceito viver em homenagem aos meus antepassados que vieram antes. Eu aceito o que tem dentro de mim. Eu aceito quem eu sou. Eu aceito ficar em casa. Eu aceito viver. Ou não, eu não aceito. E está tudo certo. Que cada célula do seu corpo possa regenerar através da força dos seus ancestrais, através da força da terra, trazendo a cura da sua alma. E simplesmente baixamos a nossa cabeça para essa força maior. E entramos para dentro da nossa alma, apaziguados, acalmo,
calmos, tranquilos, serenos, saudáveis e felizes. Inspira profundamente, expira, voltando ao corpo, voltando à consciência. Muito obrigada a todos por esse momento. Se alguém quiser compartilhar algo que sentiu, compartilhar algo, como foi para vocês? Como tá todo mundo? Oi, Tiana. Deu para você participar? Vamos voltando. Quem quiser colocar um comentário, como foi, como você conseguiu se ver diante das imagens que você criou. Se quiser, coloca aí seu comentário. Foi incrível, né? Eu também narrando, eu percebia as imagens, né? Que eu tinha criado também, às vezes, algum momento da vida a gente põe intenção em algo, né? Isso é um pouco o jeito da gente funcionar. E aí, sem querer, inconsciente, a gente coloca essa imagem, né? A imagem que eu coloquei, eu vi, a primeira imagem da meditação que eu vi foi as máscaras, né? Todo mundo de máscara, parecendo os bichos-papão, né? Máscara, máscara. E inconscientemente eu devo ter colocado a minha mente nesse lugar, né? Inconsciente a gente coloca, a gente não tem jeito. A gente que é terapeuta, facilitador, né? A gente é humano também. E num movimento coletivo desse, é natural que talvez nós colocássemos... Ah, deixa eu só soltar minha bichinha aqui, peraí. É natural que, de alguma forma, a gente colocasse. Então é isso aí, pessoal. Vai ficar aqui gravado para vocês, né? Quem quiser repetir essa meditação, pode ser repetida quantas vezes você quiser, né? Então, gratidão a todos. Um bom restinho aí de noite, né?